Boa noite, gente, mais uma vez. Então, aí vamos falar um pouco aí sobre a importância e a relevância de nós como servos de Deus, como pessoas transformadas, ser também testemunha para este mundo que jaz no maligno, que esse mundo em trevas, por esse mundo então carente então desse Deus maravilhoso que um dia alcançou a minha vida, alcançou a vida de cada um de vocês, e nós aí temos a incumbência também de, da mesma forma como fomos alcançados por essa graça, nós também temos que testemunhar a eficácia do poder de Deus na vida daqueles que estão longe dele. Então, nós vamos meditar um pouquinho em algumas passagens aí das Escrituras que vai mostrar a importância, então, de nós, como pessoas transformadas, sermos testemunha fiel desse Deus maravilhoso que nos alcançou com a sua graça salvadora e nos deu, então, condições de sermos, então, uma testemunha fiel para esse mundo em trevas. Então, vamos lá. Quem pode ler para a gente? Posso ler? Pois não. A nova vida e o testemunho fiel. A boa conduta cristã é o melhor testemunho. Agora eu não estou vendo a outra palavrinha que tem aqui. O cristão pode dar, que o cristão pode dar ao mundo. Então, a boa conduta cristã é o melhor testemunho que o cristão pode dar ao mundo. Eu acho que a coisa mais triste que tem, quando nós falamos que somos pessoas transformadas, que já fomos alcançadas por essa graça de Deus, é testemunhar de uma forma negativa os conceitos de vida cristã. Testemunhar de uma forma negativa também os atributos desse Deus maravilhoso, porque como cristãos nós somos pequenos cristos e nós estamos então sendo espelho para uma sociedade caída no pecado. Então a boa conduta nossa é o maior testemunho que nós podemos dar para este mundo então caído. Às vezes até sem palavras, mas com a sua boa conduta de ética, moral e cívica, você vai testemunhar, então, que você é uma pessoa transformada, diferente, então, dos padrões mundanos. Quem pode ler? Um entre 100 homens lerá a Bíblia, os 99 lerão os cristãos. Frase de Moody. Muito bem. Agora, eu queria aí uma participação de vocês. Diz aí que um entre 100 homens lerá a Bíblia, os outros 99 vão ler os cristãos. Você já foi abordado de uma forma negativa quando você estava fazendo alguma coisa errada e as pessoas questionou você por você fazer aquilo, sabedor que que a pessoa sabia que você era uma pessoa transformada, era um crente em Cristo Jesus? Entenderam ou não? Não, por exemplo, você está... Já. Com certeza. Pode compartilhar com a gente, Mazé? Eu posso, mas eu vou ficar com vergonha. Ainda bem que eu estou com a câmera desligada. Em discussões assim na escola, né? Sala de professor. Que quem é professor aí sabe que em sala de professor rola de tudo, né? E daí, dentro de uma discussão, eu agredi um colega com palavrão, falei um palavrão, bem feião. Daí, ele jogou na minha cara. Você não é cristã? Você não é crente? Mas naquela hora lá, eu revidei, daí eu falei, eu sou crente, mas não sou burra. Aí a coisa ferveu. Então, depois que tudo passou,
Eu não voltei a pedir desculpa, não. Não vou dizer que eu pedi desculpa, porque eu não pedi, não. Mas depois que tudo passou, aí eu fui refletir e vi que eu estava dando um péssimo testemunho. Tudo que eu falava dentro da sala de aula para as minhas crianças, eu acabei ali no momento na discussão com o professor. Mas naquele dia eu não pedi desculpas, não. Depois de muito tempo, aí eu fui lá e pedi. Muito bem. Mais alguém? Agora deu para entender aí, quem não entendeu? Ah, também nem sabia se era isso. Não, aí tá certo, é isso mesmo. Quem mais Estava passou por uma dentro situação? eu estava dentro do supermercado e era aquele supermercado ali no Shopping Eldorado. E, e eu precisava de uma informação, de um produto. Aí nisso, assim, eu tinha voltado do trabalho e vestida comumente, assim, né? Aí nisso veio uma senhora muito bem vestida, no salto, assim, muito elegante. E o funcionário que eu estava querendo a informação, ele foi prontamente ajudar essa mulher. Aí eu achei, assim, uma tremenda discriminação, né? Aí eu comecei uma discussão alta mesmo, falei para ele, então, você foi atender ela porque ela é madame, aqui vocês não olham a cor do dinheiro, vocês olham a aparência da pessoa. E fiz um barraco, assim, horroroso, sabe? E o rapaz, não, não, não é isso. Eu falei, é isso sim. O Igor estava comigo na época e ele ainda estava na igreja. E ele ficou, assim, horrorizado. Ele saiu na frente do mercado e eu achei, assim, que eu estava coberta de razão. Depois o cara veio que ia me ajudar e eu já estava tão pé da vida que eu nem quis mais a ajuda deles, sabe? Tinha sido, assim, um negócio, assim, horroroso mesmo. Eu perdi as estribeiras. Não falei palavrão nem nada, mas assim, eu fui muito agressiva, assim, na maneira de falar, entendeu? Não falei nenhum palavrão, mas fui agressiva, né? Falei alto e chamei a atenção de outras pessoas para uma situação, assim, que nem precisava. E eu lembro que a gente estava voltando a gente pegava o trem aqui, né, para poder voltar, e ele não falou nada, assim, mas, assim, o silêncio dele me disse muita coisa, que eu fiquei muito envergonhada. Obviamente, não voltei lá para pedir desculpa nem nada, né? Mas, assim, vi aquilo como um testemunho, assim, horroroso. Horroroso mesmo. Obrigado. Mais alguém? Essa conduta cristã, a maior dificuldade, eu acho que é dentro de casa mesmo, onde é o local onde nós mais temos liberdade, de, às vezes, ser o que a gente é mesmo, né? Não que eu considere, eu tenho um comportamento muito fora, mas sempre que eu fiz um pouquinho, assim, fico nervosa demais, às vezes falo alguma coisa que mais alto, eu tenho que ficar me policiando todo momento, porque como eu oro sempre e convido sempre meu marido a conhecer a vida cristã, aí é um prato cheio para ele falar, tá vendo? Não adianta muito você ficar nos seus cursos, e aí, e aí aquela apunhalada sempre, que eu preciso controlar para não dar outra em cima também, né? Porque senão começa mesmo. E é muito difícil. Eu acho que fora de casa, eu tenho mais facilidade do que dentro. Eu acho que o testemunho nosso dentro de casa, acho que é o mais difícil de todos. Né? Não sei se com vocês é assim também. Onde é o teste de fogo, geralmente é dentro de casa. Eu tenho um exemplo para dar também, que o meu cunhado, ele arrumou uma namorada aí, e os dois juntou o pano de bunda e aí ela ficou grávida. Antes dela ficar grávida, eu não aceitava ela como cunhada de jeito nenhum, porque primeiro que não noivou, não casou, e ela era insuportável. Aí eu fiquei pensando, que cristão que eu sou? Eu não consigo engolir a cunhada.
Como é que eu vou engolir os defeitos das pessoas que nem eu conheço? Né? Aí, agora ela está grávida, eu vou ter uma sobrinha dela lá, eu tenho que engolir ela, né? Aí eu tenho que aprender a conviver com essa menina. Ela vai ficar para sempre agora na família. Ele escolheu ela para ele, e eles não dão valor ao casamento, e ela é insuportável, mas eu vou ter que aprender a trabalhar com a falta de educação dela, porque ela é entrona, curiosa, ela entra e sai sem dar bom dia, não dá tchau, muitas vezes. Eu não vou mudar ninguém, né? Eu aprendi, dentro do seio da família, eu tenho que aceitar ela de qualquer jeito. A minha sobrinha está vindo aí, ela não tem culpa de nada. Eu ia dizer também que eu já maltratei uma pessoa e não consegui pedir perdão para ela até hoje. Eu matei ela, na verdade. Tô brincando. Mas vocês já ouviram aquela frase, eu não levo desaforo para casa? Né? Já, muito. Então, e a gente, às vezes, como crente, acaba adotando esse método, né? Achando que isso é bonito, né? E eu aprendi que, por mais difícil que seja, o crente ele não deve levar desaforo para casa, ele tem que levar para o trono, né? Alguém um dia falou isso, você não precisa levar o desaforo para casa, leva para o trono. O que ele quer dizer com isso? Coloca diante de Deus, né? Você já percebeu quando a gente está chateada com uma pessoa, quando a gente está ofendido com uma pessoa, a gente vai orar por ela, não consegue desejar mal na oração? Uhum. Né? Então, é um conselho que eu dou para vocês, assim, até o Marcelo acabou de falar, se você colocar no seu coração que você vai orar pela sua cunhada todos os dias, além do bem que você vai estar fazendo por ela, você vai estar fazendo a você mesmo, porque na oração você não consegue desejar mal para a pessoa. Impressionante. Por mais que ela te deseje mal, que ela te ofenda, quando você ora por ela, fala, eu vou orar por essa pessoa, você não vai pedir nada que seja ruim para ela. Você vai orar para Deus trabalhar no coração dela, você vai orar para Deus abençoar a vida dela, você vai orar para Deus salvá-la, convertê-la. Você não vai conseguir desejar mal, né? Impressionante como a oração tem esse poder também. Então, os irmãos podem prestar sentido em tudo que nós ouvimos aqui. Se você for ver naturalmente, aos olhos do mundo, são atitudes normais. Normais. Se nós formos olhar aos olhos do mundo, rebater aí prontamente é uma questão inerente ao ser humano. Eu lembro de uma certa feita, quando eu trabalhava em Santo Amaro, então naquela época ali que fazia-se aquelas filas enormes, chegava a fazer 3 filas de ônibus ali, e só fazia de enfeite, né? Enfeite. Quando o ônibus apontava lá, que fazia na reta assim para encostar no ponto, o pessoal lá de trás já grudava na porta e vinha derrubando todo mundo, até chegar na frente lá, e o pessoal que estava atrás já começava a entrar primeiro. Então, você era jogado, né, para dentro do ônibus. E uma certa feita, eu estava na fila, assim, bem no começo ali para entrar, e o pessoal fez isso. Só que quando chegou lá, quando fez assim, uma pessoa que eu já conhecia, sabia que ele era crente, ele pegou e pulou também. Aí o pessoal caiu em cima, né? Quando ele entrou do ônibus, falou, tá vendo? Fala que é crente. Todo mundo fazia a mesma coisa, todos os dias era a mesma coisa. Não tinha jeito, era a mesma coisa. Mas que eles sabiam que é crente foi fazer, então caiu na boca do povo lá dentro do ônibus, tá vendo? E fala que é crente. Então, você vê que são atitudes que, aos nossos olhos, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Mas qual o maior erro que nós estamos fazendo pensando assim? Baixando o padrão, baixando o nosso padrão. Nós estamos colocando o nosso padrão de acordo com o mundo, com o padrão do mundo. Sendo que o nosso padrão de santidade nós temos que ser evidenciados por nossa conduta, pelo nosso padrão diferenciado. Então, a gente não pode baixar o nível. Todo mundo faz. A pessoa foi áspera comigo, respondeu, eu vou retrucar, porque todo mundo retruca também dessa mesma forma.
A pessoa foi lá, recebeu um troco a mais, vou ficar para mim, porque todo mundo, eu não sou bobo, vou ficar com o erro foi do cara. Eu vou ficar com o dinheiro para mim, o cara que foi bobo, todo mundo, você acha que o mundo ia devolver lá? Eu não vou devolver. Então, fazendo isso, a gente está fazendo o quê? A gente está baixando o nosso padrão. E o padrão de santidade de Deus é muito alto, é muito elevado. É muito elevado. Então, às vezes as pessoas falam, é muito difícil ser crente. Realmente o padrão a ser seguido, o preço tem que ser pago. Então, se nós, sendo crente, não fazemos diferença nesse mundo, que diferença faz, né? Então, por isso que a nossa volta, nós somos rodeados por pessoas que estão nos observando. Por isso que fala que a boa conduta cristã é o melhor testemunho. Então, as pessoas estão ao seu lado. Pois não? Sobre essa frase aí, entre 100 homens lerá a Bíblia e 99 lerão os cristãos. Eu trabalhei 10 anos no supermercado e ouvi muito cliente falar, eu detesto fazer negócio com esses crentes. É tudo caloteiro. Principalmente vendedora de Yakult, Natura, Avon, já levou calote demais de famílias evangélicas. Infelizmente, sabe, eu tinha que ouvir, engolir seco. Desculpa, você é crente, mas é tudo enrolado. Eu tenho tanto de creme lá, de perfume, que o caloteiro fecha as janelas, não me atende, manda cachorro para cima de mim. É tudo caloteiro. Sempre ouvia isso. Então, você vê que estão enlameando, né, ao nome de Cristo. Então, quando a gente dá um bom testemunho, a gente... Ô, João. Pois não. Crente tá feio na fita aí. Sou muito crente corintiano, hein? Deixa não, Andréia, deixa não. Desculpa. Eu vou falar uma coisa agora, mas nada do time. Assim, eu penso que, independente, né, de sermos ou não cristãos, tipo, eu passei a minha vida inteira em outra religião, tem 1 ano que eu estou frequentando aqui a igreja, mas isso é questão de, como é que a gente fala? Eu vou a palavra agora. De índole, né? Então, se você sabe que aquilo é errado, você não vai fazer errado, igual há muitos anos atrás. Então, você está no trânsito, o cara vai, passa, você xinga. Hoje, já faz muitos anos, que acontece isso, eu falo assim, tchau, vai com Deus, cuidado, não faz mal nem para você, nem para ninguém. Então, é uma coisa que você tem que ir trabalhando aquilo dentro de você, independente da religião que você siga, né? Então, você chegou, bom dia, boa tarde, boa noite. A sua educação faz que você tenha um bom hábito de cumprimentar as pessoas. Se as pessoas não cumprimentam, eu não vou nem falar mal dele, nem vou deixar de fazer porque ele não fez. Porque o que eu aprendi, o que eu sinto dentro de mim, é isso que eu tenho que fazer. Então, eu sempre ensino isso para os meus filhos e sempre ensinei em todas as situações, né? Às vezes ele fala para mim, mas ele nem fala. Eu falei, não tem problema que ele não fala. Mas você tem educação, você sabe que é isso que é certo e você tem que fazer isso. Então, eu acho que independente disso, a gente sempre, de ser ou não, né? Cristão, a gente tem que se policiar sim, né? Vamos escorregar, vamos fazer a coisa errada, mas a gente sempre tem que estar tentando melhorar isso dentro da gente. Eu penso assim. Então, e mais do que isso, né, nós temos o Espírito Santo dentro da gente, né, então, isso é automático, uma pessoa que ela é sensível ao Espírito Santo, ela faz alguma coisa errada, aquilo dali vem como se fosse um tapa na cara. Pelo menos eu me senti muitas vezes isso, quando alguma coisa, às vezes é só de pensar e agir, e principalmente quando eu ajo de uma forma errada, então aquilo ali eu levo uma bofetada na cara imediata. Então, eu acho que como eu falei, o ser humano, nós estamos muito propensos a pecar. Então, o pecado faz parte da natureza humana. Agora, você vivendo na prática do pecado, aí alguma coisa está errada. Mas o apóstolo Paulo mesmo ele disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal está ali latente, está na boca da gente lá querendo fazer. Então, mas é na dependência do Espírito mesmo, é você se colocar ali todos os dias, Senhor, me ajude, porque na minha carne eu só vou fazer o mal. Então, é o Espírito Santo realmente que coloca limites, coloca palavras na nossa boca, coloca freio na nossa língua, porque senão todos os dias a gente envergonha, assim, o nome de Cristo.
Ô, João, Quem pode ler? E assim... Pois não. João, posso falar rapidinho? Pode falar. Então, só uma coisa. Nós também, nós somos vigiados, nós somos observados, né? Eu participo de muita reunião e no meio onde eu trabalho, que é de finanças, tem muito homem. Então, nas reuniões, geralmente, eles falam muito palavrões. Aí, quando eles veem, eles falam assim, nossa, não, gente, vamos tomar mais cuidado com os palavrões, que a Brenda tá aí, não sei o que, ela é crente, sabe? Aquele tipo de coisa. Né? Então, a gente também acaba se tornando um exemplo para os de fora. Muito bem. Continuando aí nesse exemplo que foi dado agora, eu trabalhei também 11 anos numa empresa e trabalhava na área de engenharia da empresa. E quando eu cheguei eu fui contratado, o cara me chamou de uma outra empresa para tirar um cara que já estava lá e colocar eu no lugar dele. Então, quando eu cheguei lá, a primeira semana que eu cheguei lá, o cara já falou, já posso mandar o outro cara embora? Então, só que nessa sala, no ambiente que eu trabalhava, era uma promiscuidade muito grande. Era um ambiente muito carregado, muito pesado. O teor ali, o palavreado ali era muito chulo, muito baixo. E quando eu cheguei lá, então passou ali 2 meses ali, então essas pessoas já não fez da minha sala um point, como era antes. Então ele já começou a se retirar. Então continuaram com esse tipo de conversa, mas na minha sala já não. Então ali já não se tornou um centro ali, um antro ali que era muito ruim o ambiente. Então a gente também contribui para o ambiente onde a gente está. Se a gente é conivente com o erro, se a gente participa aí dessas, como o salmista fala, né, se assenta na roda dos escarnecedores, então você senta à mesa, então automaticamente você tem comunhão. Mas se você exclui, se você mostra diferente, se você coloca limites, as pessoas têm que respeitar. Então você também é muito importante a sua atitude no ambiente que você está. Então você tem que mostrar um padrão de santidade, um padrão diferenciado que você tem que mostrar para este mundo. E outra coisa, diga, Marcelo. Tá. É sobre o texto que está na tela aí. Você pode ler, Marcelo? Você pode ler? Tá. A sua foto, às vezes, está em cima do texto. É só a gente segurar a sua foto e arrastar para baixo, que aí o texto fica livre para ler. Né? Mas está com dificuldade. É verdade. E aí, melhorou? Mas não, eu tinha esquecido, Marcelo. Eu tinha esquecido de mexer, mas eu sabia. Isso. Obrigada, viu? Pode ler, Marcelo. A nova vida e a testemunha fiel. Para vivermos de acordo com os padrões divinos, devemos ir além de simplesmente evitar as coisas ruins. Precisamos ser notados por aquilo que fazemos, não pelo que deixamos de fazer. É interessante nesse texto aqui, que às vezes a sua preocupação é só não fazer o erro, é só evitar o erro. Então, para você ser notado, você tem que ir além. Então, se você sabe que aquilo ali é errado, você vai muito mais além. Além de não fazer, mostra, então, o lado bom de não fazer. Então, aquelas preocupações do crente é só evitar o mal. E para somente nisso, não evolui, não se posiciona, não contribui com suas atitudes também para mudar atitudes que estão aí contrárias. Então, às vezes, se preocupa somente em não fazer, mas nós precisamos também ser notados por coisas maiores, ter um padrão diferenciado de vida, ter uma conduta diferenciada. Então, nós temos que ser notados também por aquilo que nós fazemos também, não somente por aquilo que nós evitamos, deixamos de fazer. E a palavra testemunha, o que vem a ser? Quem poderia ler aí? Eu vou ler. A palavra testemunha significa pessoa que relata o que viu, sentiu ou ouviu. No Novo Testamento, é alguém que dá evidência do poder de Deus na sua vida. Às vezes a gente constrói manuais, e eu vi também, quando eu fazia visita, principalmente aqui no CDP de Osasco,
e no antigo Carandiru, a gente distribuía livros. Eu tenho aqui, ó, Paul Sejong. Esse aqui, ó, olha a grossura desse livro aqui, para falar do Evangelho. Então, imagine aqui, se você pega aqui, esse livro aqui é ótimo para o fim que a gente levava para um presídio. O presídio, o cara tem muito tempo ali ocioso, então quanto mais material que você dá para ele lá, é bom para ele vai encher a mente dele de coisas boas. O cara ia ser solto, pedir até para prolongar a pena para poder continuar lendo o livro, né, João? Ele fala, não quero sair agora não, só vou sair depois de terminar toda a série desse autor aí. Mas às vezes a gente dificulta tanto o evangelizar, e às vezes a gente quer postergar para outros também, delegar para outros essa atribuição que é nossa. Falar, então, de Deus é dar evidência do que Deus fez na nossa vida, de maneira muito simples. Então, não é criar manuais difíceis, palavras difíceis. O apóstolo Paulo diz, quando eu fui até vocês, eu não fui com sublimidade de palavras, mas fui pregar a Cristo e esse crucificado. Então, evangelizar, testemunhar, é falar do poder que Deus operou na sua vida. Como Deus tirou você do lamaçal do pecado ali e colocou sobre a rocha, que é Cristo Jesus. De uma forma muito simples, natural, sem querer ficar inventando. Então, testemunhar é isso, é evidenciar, dar evidência, então, desse poder de Deus na sua vida. Então, se você é uma pessoa transformada, se você é alcançada por esse Deus maravilhoso, você tem muito o que falar. Você tem que ser uma testemunha, então, fiel para as pessoas. Ia falar, Marcelo? Tem muita gente que se preocupa com roupa, né? Aí ele acha que teve um encontro real com Cristo, aí põe um paletó, uma gravata língua de boi dos anos 70, ou a mulher põe um vestidão, aí esquece a língua que é grande, continua fofocando, e o homem também esquece, né? Que continua promíscuo, mesmo terno, mas ele continua promíscuo, então ele não mudou de dentro para fora. Isso aí. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Mas vou prosseguindo para ver se poderia alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha isso daí como... Eu acredito fielmente que ele tinha isso aí como padrão de vida. Então, ele foi alcançado, Deus alcançou, tirou aquela cegueira que ele tinha, tirou aquele legalismo que ele tinha, e ele, da mesma forma como Deus alcançou ele tinha como propósito também alcançar as outras pessoas também. Então, ele alcançar aquilo para aquilo que eu fui alcançado. Da mesma forma que eu fui alcançado, o propósito dele passou a ser esse, ministrar também para outras pessoas. E esse lema aqui eu tirei de uma igreja lá, que eles tinham esse lema, né? Alcançados para alcançar. E cada um de nós tem que ter esse objetivo aí, né? Na igreja a gente tem aquele ganho um por um ali, não é, como é que é o nome, Paulo? Não é ganho um por um, é mais um, né? Eu mais um. Eu mais um, isso. Então, alcançados para alcançar. Então, da mesma forma como Deus foi misericordioso com você, você também tem que ter essa disposição de falar também desse amor de Deus para as outras pessoas. Atos capítulo 4, versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Simplesmente contar o que viram e ouviram. É isso que uma testemunha faz. Então, ali, a preocupação dos apóstolos lá, quando eles foram lá questionados de que tinha que parar, que não podia mais falar do nome de Cristo, ele falou, não, a gente tem que continuar falando. Então, nós não podemos deixar de falar, então, das coisas que temos visto e ouvido. Então, nós fomos alvos da graça de Deus, temos que continuar também esse legado, temos que continuar, então, falando do poder transformador, então, de Deus na nossa vida e que pode fazer na vida de outros. Agora, de que maneira nós podemos testemunhar? Então, através de suas palavras. Então, um linguajar moderado, boa conduta,
Aí nós temos um exemplo, né, negativo. Mateus capítulo 12, 34. Jesus advertindo, então, aquele povo, né, raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso é uma coisa natural também, né? Então, se você ali tem o hábito de encher o seu coração com a palavra de Deus, vai fluir isso daí. Na igreja onde nós congregávamos aqui no Jardim São Jorge, a igreja batista aqui, Jardim São Jorge, não é do Parque São Jorge, não, mas do Jardim lá, e tem um irmão lá, o irmão Oswaldo, você fala 2 palavras, ele já entra com o evangelho. Qualquer situação, desde o ônibus, qualquer lugar que você está, a pessoa é incrédula, não tem Deus como o Senhor da sua vida. Ela fala 2, 3 palavras, ele já sabe de uma maneira cativante, de uma maneira participativa da conversa que está, ele já entra, então, com o evangelho. Ele não perde oportunidade, aquele homem ele não perde oportunidade, em qualquer lugar, qualquer situação. Ele vende trufas, não sei se ainda está vendendo, mas ele vende trufas, ele é reformado da aeronáutica, e ele vende trufas no Eldorado. Então, ali sabe que não pode entrar ali para vender, né? O cara sai dali e vai vender, mas ele vende dentro das lojas. E ele cativou tantas pessoas lá que as pessoas sentem falta da ausência dele, mas em todo lugar. Ele chega lá com a trufa, mas, primeira coisa, ele falou que o importante lá é a palavra de Deus. Ele pode voltar sem vender nenhuma trufa, mas se falou da palavra de Deus para ele, ele ganhou o dia. Então tem que falar realmente. Então aquilo que, se o seu coração está cheio do amor de Deus, isso aí você vai, através das suas palavras, você vai falar desse amor. Outra maneira, através de nossas ações e atitudes, né, como nós acabamos de falar. Quem pode ler esse texto aí, Mateus 7, 16 a 20? Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiro, figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Mateus 7, 16 a 20. Isso, então foi o que nós acabamos de falar na introdução lá, né? Então, para nossas ações, nossas atitudes, as pessoas automaticamente... É muito importante que o testemunho eficaz não é aquele que você fala de si, mas o que as pessoas falam de você. Fala, puxa, conheci aquela pessoa num passado aí distante e agora encontro ela totalmente diferente. É uma outra pessoa. Então, esse testemunho aí, das pessoas dizendo de você, esse é o testemunho eficaz. Não é você se vangloriar, eu sou isso, sou aquilo, mas na vida prática você não demonstra isso. As pessoas não demonstram isso. Mas quando as pessoas evidenciam mudança de transformação, aí se torna realmente um grande testemunho. Outra maneira, uma outra razão para testemunhar, né? Porque é uma ordem, né? Devemos testemunhar porque foi essa uma tarefa que nos foi confiada por Jesus, a grande comissão, né? E também Atos 1, capítulo 8, né? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, nos lugares mais distantes da terra. Então, foi uma ordem, então é uma obrigação nossa de testemunhar, então, desse Jesus aí que transforma, que salva, que nos liberta do poder do pecado e nos dá esperança, então, de uma vida eterna ao lado dele. Então, é uma ordem aí que Deus nos deu de testemunhar. Uma outra razão, é um privilégio, né? Somos privilegiados. Sermos mensageiros das boas novas do reino deve nos fazer sentir pessoas privilegiadas. Temos a consciência da presença do amor e da graça de Deus. 1 Timóteo 1,12, agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança
me designou para servi-lo. Então, que serviço maravilhoso, né? Então, nós devemos aí encarar o testemunho, o evangelismo aí, como um privilégio que Deus confiou a cada um de nós, meros mortais aí, pessoas falhas também, cheios de erros, limitados, mas no poder do Espírito nós podemos sim testemunhar desse amor maravilhoso que fomos alcançados. E mais uma razão, porque é um ato de amor, né? Quem pode ler esses 2 versículos aí? Vou ler, João. Pode ler. É um ato de amor. Pode ler, Conceição, então. Lê seu carro. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Isso que santa vocação, né? Como o apóstolo Paulo encarava isso aí, que como ele não perdia a oportunidade, né? O apóstolo Paulo, para ele não tinha tempo ruim lá, nem as cadeias, nada ali, nada impedia o apóstolo Paulo de ser uma testemunha, né? De evangelizar. Ele tinha isso aí como responsabilidade, além de um privilégio, ele tinha isso aí, ele encarava isso como uma grande responsabilidade. Ele ainda chega a falar, ai de mim, se não anunciar o evangelho, né? Então, veja como além de ele demonstrar esse amor para as outras pessoas, ele encarava isso como uma grande responsabilidade que pesava sobre ele. Mais uma razão aí, é um instrumento de salvação. Por meio do testemunho, levamos pessoas a conhecer Cristo e seu evangelho de salvação. Atos 2:37, nas palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer para ser salvos, né? A continuação do versículo. Então, ali, Pedro, então, anunciando ali, pregando ali as boas novas de salvação, e as pessoas ali, com seu coração ali, contritos, ansiosos, então, de seguir também esses ensinamentos ali. Então, veja que o testemunho foi um meio, então, de alcançar aquelas pessoas que estavam longe de Jesus ali naquele instante. Mais um versículo aí, Atos 13, 42 e 43, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. Então, aí, mais 2 aí, discípulos, Paulo e Barnabé também, vindo essa responsabilidade de anunciar aí as boas novas de salvação e as pessoas sedentas por ouvir. E como nós temos percebido, né, principalmente quando aparecem essas dificuldades, no momento de pandemia aí também, como as pessoas ficam carentes, como as pessoas ficam sedentas por uma palavra de conforto, de entusiasmo, de esperança, então, para pessoas que estão passando por dificuldades aí tão grandes. Então, como é bom nós sermos instrumentos de salvação para essas pessoas também. Quem pode ler? Nenhum de nós foi ganho para Jesus para ficar sem fazer nada. Pedro exortou os cristãos em sua segunda epístola, mostrando-lhes que Deus não quer que sejamos ociosos e frutíferos, 2 Pedro 1:8. Temos uma responsabilidade a exercer, fomos alcançados com um propósito. Eu vi também isso aí do Helder Cardim na sala lá, que ele falou que nós temos um propósito. Se não fosse assim, Deus já salvava e já levava cada um de nós. Então, para que correr o risco de deixarmos aqui para nós cairmos de novo? Nós temos um propósito. Nós somos aí, deixamos a incumbência sobre nós de continuar a anunciar, então, essa obra salvadora aí
que começou lá com os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus ali, e perdurou até hoje, chegou até nós. Então, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, que nós continuamos sermos testemunhas vivas para essa geração que está em trevas, para esse mundo que está em trevas. Então, nós devemos continuar sendo boca de Deus, mão de Deus, pés de Deus ali, para alcançar as outras pessoas que necessitam, então, desse Deus na vida dessas pessoas. Quem pode ler? Depois de nos alcançar, Deus colocou um alvo diante de cada um de nós. Precisamos crescer e nos conformar com a imagem de Jesus e precisamos frutificar enquanto caminhamos dentro deste processo. O plano revelado de Jesus, a sua igreja, foi o de fazer de cada um de nós suas testemunhas. Vivemos para isso, e se nossa vida cristã não está servindo a este propósito, é porque precisa ser remodelada ao padrão divino. Paixão contagiante. Obrigado aí, Naldo. Aí que eu coloquei paixão contagiante aí, que nós temos aí na semana que vem, né, Paulo? É semana que vem que vai ter o sábado agora. Sábado próximo, né? Dia 29. Então, eu já assisti esse congresso aí, Paixão Contagiante. Olha, fala muito aí dessa disposição. Essa paixão tem que ser uma coisa vivida todos os dias. Isso aí não é uma coisa que... não é só aquele lá do primeiro amor, né? Você é alcançado, já sou salvo ali, então Deus já alcançou o propósito dele na minha vida, já me alcançou, já me tirou do lamaçal do pecado. As outras pessoas que se virem. Não, a gente tem que ser latente. Isso aí tem que ser alguma coisa que contagia mesmo. Precisamos realmente frutificar, precisamos ter essa disposição de não deixar de falar, de não deixar de anunciar, aproveitar, como o apóstolo Paulo diz, aproveitar todas as oportunidades, né? E até como o apóstolo Paulo também fala, orar para que abra portas, né, para que você consiga anunciar o evangelho. Então, que a nossa realidade hoje do PG é muito diferente, né, do que a gente estava acostumado, né? A minha casa aqui, nós chegamos a reunir já 50, 60 pessoas aqui, já era uma mini congregação. Então, como isso aí é bom. E imagine, todas essas pessoas, nenhuma delas eram alcançadas pela graça de Deus, todas elas descrentes, todas elas com seus rudimentos ali mundanos, aquelas tradição, vivendo na tradição de seus pais, seus avós, e como isso é bom, quando você tem a oportunidade de evangelizar, de falar desse amor transformador. Então, espero que isso aí acabe logo, porque eu não acredito que esse seja um novo normal, eu não acredito que Deus quer isso para a sua igreja, para o ajuntamento em si, mas eu tenho certeza que, passando isso, eu tenho certeza que os nossos PGs ali vai bombar, vai muitas pessoas procurar, vamos precisar de muito mais anfitriões, vamos precisar de muitos líderes ali para estar encarando esses desafios ali, porque tem muitas pessoas então carentes aí dessa graça de Deus. Então nós temos que ter essa disposição de frutificar. Nós somos alcançados e nós temos que testemunhar também desse amor contagiante aí para outras pessoas. Agora, o que a Bíblia fala sobre a nossa vida de testemunhas do amor de Deus? Quem pode ler aí Mateus 28, 18 a 20? Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso:
Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Temos aí a grande comissão, né? Então, o que a Bíblia fala sobre a nossa vida de testemunha? Então, aí, nós somos comissionados para isso. Então, não é aí eu querer ou não. Uma comissão, nós somos comissionados, então, para isso, é sermos, então, discípulos a todas as nações, de fazer discípulos, então, em todos os lugares, em todos os lugares que nós estivermos, ensinar, então, esses novos crentes ali, através dos discipulados ali. Então, não é somente anunciar, mas quando a pessoa é alcançada, ter essa preocupação também de trazer esse discípulo para perto de você e você discipular também esse novo discípulo. Então, a grande comissão aqui não é uma eu querer ou não, mas é uma ordem, né? Jesus nos comissionou para isso. O que mais que a Bíblia fala sobre nossa atitude aí? Atos 1:8, que acabamos de ler, né? Nós seremos testemunhas ali em todos os lugares. E 2 Coríntios capítulo 5, 19 e 20. Quem pode ler? Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Muito bem. Então, aí, como embaixador fora do seu país ali, ele está representando o seu país longe. E nós aí, como embaixadores de Cristo ali, representantes de Cristo aqui, nós devemos também testemunhar, devemos também falar, então, desse Jesus, desse Deus maravilhoso ali, e através do nosso intermédio, então, outras pessoas também conhecer sobre esse Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Como as nossas palavras podem ser usadas por ele para esse propósito? Romanos 10, 13 e 14. Quem pode ler? Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Então, aí, mais um peso, né, que pesa sobre nós, né, que está sobre nossos ombros ali. Nós que conhecemos a verdade, nós que já fomos alcançados ali, devemos também replicar, devemos, então, continuar falando, então, para que as pessoas também cheguem ao arrependimento. Então, como essas pessoas vão ouvir se não tem ninguém que empregue? Então, aí a obrigação que cabe, que paira sobre nós aí. O poder de Deus transforma a vida dos discípulos de Jesus. E as novas ações e atitudes são a revelação do caráter de Cristo. Alguns desses frutos da nova vida são: A. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Veja que a transformação, né, de vida, enquanto nós, longe de Deus, pensamos também somente no nosso umbigo, né? O pastor Paulo, numa das suas últimas pregações, fala assim: não, eu tenho que dar conta da minha vida para você, e você tem que dar conta da sua vida para mim, sim, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, você é preocupação minha e eu sou preocupação sua também. Então, uns aos outros, aí significa isso. Agora, não se preocupar somente com o meu próprio interesse, mas também com os interesses alheios, daqueles que estão ao nosso derredor. Primeiro os domésticos da fé, e depois aqueles mais longe. Devemos ter essa preocupação. Por isso que nós devemos envolver em projetos missionários, em campanhas ali na igreja,
aí nós estamos demonstrando o amor. Como a igreja abre esse leque, a gente tem que se envolver também. Aí nós estamos mostrando também que nós participamos também ali dessa mesma visão da igreja, de preocupação também com as outras pessoas que estão longe. Quem pode ler o B? Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Efésios 5, 8 e 9. Isso, então nós aí que estávamos mergulhados na escuridão, que estavam em trevas, agora nós somos luz, precisamos então irradiar essa luz, não esconder então essa luz que há em nós. Precisamos então ter essa atitude aí de brilhar para as outras pessoas que estão ainda em trevas. Quem pode ler o C? Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Efésios 5, 18 e 19. Ó, atitudes aí boas, né? Testemunho, caráter, então mostrando transformação de vida, até no seu linguajar, nos cânticos, a maneira como você louva a esse Deus, então é tudo forma assim de você testemunhar, então, desse Deus maravilhoso. Ô, João. Diga. Só voltando nesse texto de Efésios, esse paralelo que o texto faz com o vinho, né, é interessante, acho que nós já falamos em algum momento sobre isso, mas é bom sempre frisar que quando uma pessoa está embriagada com o vinho, o sinal evidente é de que ela não tem mais domínio sobre as suas atitudes. E a ideia aqui, quando ele fala se encham do Espírito, ele usa o mesmo paralelo aqui. No paralelo, ele usa a mesma ideia de se embriagar com o Espírito, né? E quando nós estamos cheios do Espírito, da mesma forma que um bêbado, nós também não temos mais controle sobre nossa atitude, mas quem nos controla agora é Deus, é o Espírito Santo. Então, essa é a ideia, né, de estarmos totalmente controlados pelo Espírito Santo, assim como uma pessoa embriagada está sob o controle daquele produto, né, daquele álcool, daquela substância. Então, essa é a ideia do paralelo aí do versículo, tá? Beleza, pastor. Estão me ouvindo aí? Beleza? Estamos. Beleza. Então, vamos lá. Quem pode ler aí o D aí? Servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de Deus, os leve ao arrependimento e, assim, conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Muito bem. Então, aí, novamente, é uma questão de atitude aí, né? A maneira como você aborda pessoas no erro, instruir com mansidão ali, até a questão de o evangelho, como você entra com o evangelho dentro de uma casa. Às vezes a pessoa chega dentro da casa da pessoa e, ao evangelizar, ela começa a questionar, até, por exemplo, se a pessoa ela tem uma imagem de algum santo que ela cultua, a pessoa entra dentro da casa dela e começa a falar mal do santo da pessoa dentro da casa dela. Então, você tem que tratar com brandura, ser paciente, deixar que Deus traga à mente dessa pessoa o seu erro. Então, você anuncia o que é certo, você anuncia a maneira como se deve adorar, como se deve prestar culto, e Deus vai transformando essa pessoa. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja,
eu fiz uma decisão lá de Cristo ali na Igreja Batista de Pirajussara. Eu lembro que eu não perdia mais nenhum culto. Eu chegava do serviço, descia ali no Pirajussara e já participava de todos os cultos, semana de oração. E certa feita, uma quarta-feira, num culto de oração, eu entrei na igreja, cheguei do serviço, entrei, na igreja estava com uma jaqueta jeans, e eu tinha o cabelo comprido, só que só tinha aquele rabinho atrás, e bastante correntes no pescoço. E aquele foi uma coisa tão de Deus ali mesmo, que eu lembro que eu entrei, então eu passei todo o corredor ali da igreja, cheguei um pouco atrasado, a igreja já estava bastante gente. Eu não sei por que eu não cheguei e já sentei no final. Até para uma coisa natural, seria um novo convertido, chegar e já sentar lá no final ali. Eu entrei todinho e fui até a frente, sentei no primeiro banco. Só que quando nesse percurso, foi vindo na minha mente como eu estava. Então eu usava barba, não que é errado isso, mas eu percebi que ninguém ali da igreja tinha barba. Um monte de corrente, eu olhei e falei, puxa, mas ninguém usa esse tipo de adereço aqui, né? Aquele cabelo, aquele rabinho para trás, falei, meu, Desculpa, eu não tô mais eu acho que eu estou no lugar errado, né? Ou eu estou... Então, aquilo dali veio uma coisa natural. Ninguém me cobrou, nem um instante ninguém chegou e veio nem mesmo minha esposa, que durante 3 anos ali orou para minha conversão, e nem um instante ela falou nada comigo. Mas aquilo dali veio natural. Falei, puxa, tem que mudar, fazer algumas mudanças ali, né? Então, tudo aquilo dali saiu de uma forma natural. Eu tirei tudo aquilo dali, abandonei de uma forma natural. Não que eu via aquilo dali e falasse, não, isso aqui está errado, mas eu não me via mais na maneira como vivia antes, né? Então, aquilo foi uma coisa que apareceu natural. Então, a gente tem que deixar Deus trabalhar. Você anuncia o evangelho. Por exemplo, aqui em casa, aqui a gente tinha esse nosso PG, e a maioria, se não quase que na sua totalidade, eram pessoas cearenses, muito católicas, não eram praticantes, mas muito católicas por suas tradições ali, mas a gente procurava ser o mais natural e bíblico, a gente também não omitia. Quando eu falava que aquilo ali é pecado, a gente falava que aquilo ali é pecado. E eles prontamente prestavam sentido, queriam ouvir dos assuntos. Então, é Deus que faz a obra. Fala assim, mas então todos foram salvos aqui desde o nosso PG? Não. 2 chegou fazendo uma decisão, mas não se firmaram. Mas então eu estava fazendo errado? Não, quem convence é Deus. A gente tem que colocar no nosso coração o dever e a obrigação e aquela coisa dentro de você de anunciar, de pregar o evangelho. Você tem que se sentir bem falando isso, mas a obra, quem faz é Deus. João, diga. Deixa eu contar um testemunho pessoal em relação a esse ponto, porque eu fui, dentro da minha casa ali, uma boa parte da família, um dos primeiros a se converter, né? A aceitar Jesus, enfim, usando o linguajar bem popular, virar crente, né? E eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, minha mãe mal sabia que eu estava indo para a igreja. No dia que ela veio conversar comigo sobre isso, ela até disse assim que ela falou, olha, você sabe que aqui em casa ninguém é crente, mas a gente não vai proibir você de ser crente. Eu prefiro ver você numa igreja do que ver você num bar. E só que se você vai seguir, segue direito, porque eu não quero reclamação sua por causa de igreja aqui, não. Eu falei, não, mãe, eu vou seguir certinho, eu tô decidido, né, praticar mesmo. E depois que eu me converti, isso eu falo como testemunho até para quem está chegando aí também, né, não só na igreja, mas no evangelho mesmo. De maneira precipitada, eu fui deixando aquilo, talvez, mexer com o meu orgulho, com o ego, de tal forma que
aquela prepotência de achar que porque sou crente, eu sou melhor do que os que não são crentes. Porque eu conheço a Bíblia, a palavra, a quem não conhece, tá todo mundo perdido né, e são miseráveis, né? Assim, eu sou superior. E agora que eu sou crente, então eu tenho que me dedicar 100% para Deus e para a igreja. E eu comecei a falhar muito, especialmente com a minha família, né? Alguém falou aí que é em casa que a gente acaba magoando mais, né? E revelando mais quem a gente é, enfim. E minha família, por não ser cristã, obviamente não tinha uma prática de igreja e nada. Mas minha família sempre foi uma família assim, muito unida, né, no geral. E toda vez que tinha uma comemoração especial, um dia de Natal, um dia de Ano Novo, eu vou citar essas duas datas que são bem emblemáticas, especialmente o Ano Novo. Reunia toda a família, né, ali na casa da minha mãe, que é matriarca geral ali, né, teve 10 filhos, então muitos filhos, muitos sobrinhos, muitos netos, cunhados, enfim. E aí enchia a casa. E mas assim, eu me lembro nessa época só eu ser cristão. E vocês sabem, acho que a maioria aqui, se não todos, as festas das nossas famílias tem bebida, tem música. E aí eu pensava comigo, esse já não é mais um ambiente para mim, porque agora eu sou crente. Então eu não vou mais me misturar, porque eles estão perdidos, eles são incrédulos, e eu vou aproveitar e vou ficar lá na igreja, vou virar o ano lá na igreja, ia para o culto, desde tarde já ia para lá ajudar nos preparativos, e passava aquela noite ali no culto, adorando a Deus, e quando terminava o culto, os jovens ficavam na igreja e viravam a madrugada, jogando, brincando, cultuando, cantando, enfim, e terminava quando era 7 da manhã com café, depois do café ia para casa, chegava em casa quebrado, porque não dormiu, ia deitar e só ia acordar 3 da tarde. E aí a minha família toda junta, unida, anos e anos fazendo assim, e eu comecei a faltar uma vez. Cadê o Paulo? O Paulo está na igreja, ele vai ficar lá. Cadê o Paulo? O Paulo está na igreja. O Paulo está dormindo, não vai almoçar com a gente porque ele está muito cansado. Ele chegou. E isso foi acontecendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, novo convertido, né? E a minha família foi me perdendo para a igreja, essa é a verdade, né? E eu achava isso bonito, eu achava que isso era um bom testemunho. Até que um dia, um cunhado meu, brincando, falou assim para mim, quer dizer então que se a gente quiser se esconder de você, vem aqui para tua casa? Né? Ou seja, você não para em casa mais, né? E eu fui perceber que ao invés de a igreja e Jesus estarem sendo atrativos, né, ou motivo de busca da parte deles, eles estavam odiando a igreja e Jesus porque eles tinham me roubado deles, desse tempo com eles. E eu sempre fui muito extrovertido, muito alegre, e agora eu não queria mais ter comunhão com eles, porque eu achava, não aprendi, ninguém disse isso para mim em todas as letras, ficava nas entrelinhas, que agora que eu sou crente eu não posso mais me misturar com quem não é nesse sentido, porque lá tem bebida, tem música e tal. E eu fui aprendendo, e graças a Deus, Deus colocou pessoas para me ensinar isso, gente. E eu quero deixar esse testemunho para vocês, não só como pastor agora, mas como cristão mesmo. Antes de ser pastor, né? Obviamente, como cristão. A sua família é prioridade. Deus acima de tudo. Mas, inclusive, o próprio Deus disse isso. A sua família é prioridade. Talvez você tenha, como a Beth colocou aqui, um esposo que ainda não é cristão, um filho, um marido, um cunhado, uma mãe, um pai, um avô, seja lá quem for, uma cunhada. E Deus não colocou você naquela família por um acaso. E quando Ele te salvou, Ele não te salvou para te tirar de lá. E a Bíblia fala que você foi escolhido para ser luz. E a Bíblia fala, como é que eu vou pegar um candeeiro, vou acender ele e colocar debaixo da cama? E eu tive que aprender isso na prática, ali com a minha família. Que Deus me salvou para ser luz ali, para falar de Jesus ali, e amar os meus irmãos, meus cunhados, minha mãe, meu pai, do jeito deles.
e não deixá-los em troca da igreja. E eu falo isso porque eu perdi um bom tempo da minha vida com isso, e talvez afastei mais muitos que eu amava do que aproximei de Jesus por causa dessa atitude. Então, eu não preciso beber com eles, me embriagar. Eu não preciso, enfim, consumir o que eles consomem. Eu preciso amá-los. Eu preciso mostrar que eles são importantes. Eu preciso mostrar com as minhas atitudes. E isso foi mudando. E graças a Deus, a gente tem colhido isso, né, na história, depois que entendi que o próprio Jesus, o primeiro milagre dele, gente, foi num casamento, numa festa de casamento, onde ele transformou água em vinho. E eu tenho certeza que aquela festa não era só de gente piedosa, gente temente a Deus, que ali também tinha música que talvez não fosse adequada, que tinha um palavreado que não fosse adequado, que tinha certo tipo de consumo de bebida que passava do limite, e Jesus estava ali. E ele estava ali, e ali ele foi luz. Ali ele mostrou amor, ali ele mostrou o que esse texto está falando, paciência, né? Ali ele de fato se revelou, como Deus quer que a gente se revele por meio da nossa vida, que ele se revele por meio da nossa vida, como um Deus que salva, que ama cada um onde ele está, do jeito que ele é. Porque aquela família que ele te deu, ele não errou. Aquele marido que ele te deu, ele não errou. Aquele filho que ele te deu, a mãe, o pai, o cunhado, ele não errou. Deus não se precipitou. Ele te deu de propósito, para você ser luz, para você ser sal ali. Né? Então, eu aprendi isso, e pude aconselhar outros também. Desculpa estar me estendendo aqui, mas eu tenho que dar esse outro exemplo. Eu estava fazendo um ministério lá em Belo Horizonte, numa igreja batista, bem no centro de BH, e a igreja, muito tradicional, parecida com a nossa também, e teve uma festa no domingo na igreja, almoço, eles faziam almoço, né, especialmente quando tinha convidados lá, e o grupo do seminário estava lá, e nesse almoço, então, eu peguei meu pratinho de macarronada, sentei ali na beirada ali do bloco, e uma senhora veio, e aí, pastor, tá gostando do macarrão? Eu falei, nossa, tá maravilhoso, né? Então, esse macarrão foi eu que fiz, a gente tem uma equipe aqui, eu chefio a cozinha da igreja, e é o meu ministério, pastor. Eu amo fazer isso, a minha vida é para Deus, para esse ministério. Puxa, irmã, que bonito isso, você dedicar, né, sua vida, seu tempo, seu talento para fazer comida, né? Ela falou, eu amo isso, minha vida é para isso. Eu falei, e cadê seu marido? Ela falou, pastor, meu marido está lá em casa. Ele não quer saber de vir, não, e aí é o seguinte, eu já coloquei para Deus, se ele quiser, ele vem, se ele não quiser, ele que fique lá, porque eu vou servir meu Deus, eu vou estar aqui na igreja, porque meu Deus, né, me chamou para isso, e meu trabalho é para Deus, e ele que fique lá, porque primeiro meu Deus, né? Eu falei, mas e o almoço dele? Eu falei, pastor, ele que se vire, porque eu estou aqui servindo meu Deus. Aí eu não podia deixar de aproveitar aquela oportunidade e eu falei, irmã, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. É louvável querer servir a Deus, querer agradá-lo no que você faz, fazer o melhor, mas você sabe de uma coisa? Seu marido é muito mais importante que a igreja, mas muito mais. Seu marido é em primeiro lugar, depois de Deus é ele, mano. A Bíblia fala isso. Talvez ele não está aqui hoje exatamente por causa dessa sua atitude, porque a igreja roubou você dele. Essa irmã começou a regalar os olhos e eu fui falando com muito carinho ali, com muito cuidado, e ela depois começou a chorar, e eu falei, irmã, ainda dá tempo, né, de consertar isso. Eu vou te fazer a gente vai ficar lá mais uma semana, né? Eu vou te fazer uma proposta, vou te dar uma dica. Semana que vem, domingo que vem, você vai levantar cedo, bem cedinho, como você faz. Só que ao invés de vir aqui para a igreja preparar o almoço dos irmãos e tudo, você vai preparar o prato predileto do seu marido. E vai começar a fazer. E aí, quando ele perguntar, que ele vai perguntar se você não vai para a igreja hoje, você vai falar, não, hoje eu não vou. Porque eu quero fazer o prato predileto para você. Porque eu aprendi que antes da igreja, né,
você é mais importante diante de Deus. E eu quero começar a dar valor para você. E essa irmã topou e ela fez isso. E depois ela contou o quanto isso mexeu no coração daquele homem. Eu fui embora dali logo na segunda-feira depois, na verdade no domingo mesmo à noite. E eu não sei se esse homem se converteu, mas eu sei que isso causou um impacto no coração dele que nenhum culto de meses ou de anos causaria. Por quê? Porque é assim que Deus planejou. Então, às vezes, a gente quer falar, quer levar para a igreja, quer que a pessoa batiza, e aquela precipitação, aquela euforia, mas ela é mais importante do que tudo isso. Né? E se um dia ela tiver que ir para a igreja, se batizar e frequentar, isso começa ela vendo o seu amor por ela. Porque se Jesus estivesse aí, ele faltaria naquele domingo também para ir no culto, para cuidar da pessoa que ele ama, da pessoa mais importante para ele, da pessoa que Deus deu para você cuidar. Então, não se esqueça disso. A igreja é importante? É, mas primeiro sua família. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Ô pastor, eu posso contar também um testemunho bem rápido? Pode sim. Tá. Também com relação a essa perseverança, né, a ter paciência e tudo mais, meu marido aceitou Jesus primeiro do que eu, e na época a gente cantava música secular, né, forró, e aí, quando ele aceitou Jesus, ele parou, não continuou, e eu continuei, porque né, naquele momento ali era o meu maior sonho, então eu falei para ele que eu não ia parar. E ele falou, tudo bem, pode continuar. E assim, eu tinha o desejo dele me acompanhar, mesmo que ele não cantasse mais, mas eu gostaria que ele estivesse sempre do meu lado. E isso não aconteceu. Mas também, nesse tempo todo, ele também nunca me proibiu, né, de estar indo, também nunca me tratou mal, e etc e tal. Ele, pelo contrário, eu sempre orava, né, ele e os irmãos, na época que estava ajudando ele na fé. Então, o papel dele, ele sempre orou por mim. Então, houve um tempo, né, com relação à banda, que ela ia fazer uma turnê pelo Nordeste, e aí a gente precisaria estar indo passar o ano todo fazendo essa turnê, e nessa época, como meu marido não me acompanhava, eu tinha que fazer uma escolha muito grande, e eu fiz um propósito com Deus, para que Deus falasse comigo, né, o que eu deveria fazer, se eu continuava ou se eu parava, se eu continuava atrás do meu sonho ou se eu mantinha o meu casamento. Então eu falei com Deus, Deus falar comigo, né, fiz um propósito com ele, e Deus não demorou para responder. Deus usou uma profeta numa vigília, na época que a gente era de um ministério que tinha vigílias, né, então Deus usou uma pessoa lá para falar as mesmas palavras conforme eu falei com o Senhor, através dela, falando com ele, e Deus passou um recado, né, ele disse para mim, olha amor, Deus mandou de falar isso, isso, isso e isso. E foi exatamente o que eu tinha falado com Deus. E aí eu tomei essa decisão de parar, de não continuar. Foi difícil para mim, porque era muito difícil tomar essa decisão. Mas eu tomei a decisão de continuar com o Senhor e com o meu casamento, né? Porque eu acreditava nele, até pela nossa história de início de casamento. Então eu falei assim, olha, eu já abri mão disso e disso, então eu preciso acreditar no meu casamento, né? E Deus falou comigo. Então, resumindo, né? Meu marido, ele sempre teve muita paciência, e pelo contrário, em vez de brigar, de me tratar mal, de tudo, não, pelo contrário, sempre me tratou muito bem, e, né, de alguma forma me apoiava, né, mas, enfim, então é esse testemunho que eu quero deixar, tá, com relação à paciência, amor e perseverança. Que bom, glória a Deus, Conceição. A gente vê com isso que nós temos que entender que antes do meu sonho, Deus já planejou uma vida perfeita, ideal. É o sonho dele, nesse sentido, né? Como se Deus pudesse sonhar, né? Porque Deus faz tudo, Deus não precisa sonhar. Mas eu quero que vocês entendam isso. Quando eu me encaixo na vontade dele, eu vou descobrir que entre aspas, os meus sonhos, eles não valem nada diante daquilo que Deus preparou para mim. É muito mais excelente, muito melhor. Então, na verdade, você não abriu mão do seu sonho, né? Você abraçou a vontade de Deus. E esse
Isso é perfeito, bom e agradável. E você tem experimentado isso, porque Deus já falou. Claro que ele usou uma pessoa para te falar, mas o que essa pessoa te falou está na palavra de Deus, não é nada diferenciado, né? A sua família, seu marido é prioridade, né? Primeiro Deus, e Deus falou, depois sua família. Amém. Marcelão, olha aquele texto aí, lê ele para gente. Marcelão me ajudou aí na preparação dos slides. Ó. Lembra-te desta boa obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade, pelo templo do meu Deus, pelo culto ali prestado, Neemias 13:14. Marcelão colocou isso lá no nosso grupo hoje, eu achei bom colocar isso aí para finalizar aí na nossa aula. Saiba que tudo que você faz, você se dispor, você anunciar, não faça nada esperando recompensas aqui na terra. Tudo que você fizer, faça para Deus. Se esmere em fazer. Se é para anunciar a palavra de Deus, faça com perseverança, faça realmente com paixão, faça realmente mostrando como Deus transformou a sua vida. Seja realmente bênção para outras pessoas, seja luz realmente para outras pessoas. E com certeza, Deus vai com certeza já tem te recompensado. Você já temos desfrutado, então, dessa paz de Deus aqui nessa terra, né? Já temos desfrutado, então, do amor de Deus aqui, vivendo entre os irmãos. Já temos desfrutado, então, a paz de Deus todos os dias. Então, tudo que fizer, se esmere em fazer para o Senhor. Testemunhe com fidelidade, com dedicação, com esmero mesmo. Então, que Deus aí abençoe. E, olha, realmente essa classe é diferenciada. Eu gosto muito aí dessa classe, pela participação de vocês todos. Como é bom, como isso engrandece, como é bom aí vocês participarem aí da aula. Quando a aula se torna um monólogo, não é só uma pessoa falando, é muito ruim, muito chato, mas é bom. Essa classe é muito boa, gostosa, então, de interagir com vocês. Então, Deus, obrigado aí pela atenção de vocês e que Deus nos dê uma ótima semana.